importante para a gente falar, porque esse assunto muitas vezes, né, ele fica no segundo plano da nossa como quer dizer, claro que o ser humano, ele, de algum modo, ele tende à felicidade. O ser humano, ele precisa de felicidade. O ser humano, no limite, ele vai querer a felicidade. Agora, um filósofo que eu sigo já há muito tempo, um filósofo que me ajudou muito, um filósofo que de algum modo informa um pouco o meu pensamento, um filósofo a quem eu dei muita atenção, chamado Julián Marías. Ele tem um livro grande, que nem está aqui, está lá no consultório, né? Um livro grande, um calhamaço assim, chamado Felicidade Humana, é o nome do livro dele. E nesse livro ele faz um tratado sobre a felicidade e ele fala da felicidade como um impossível necessário, tá? Um impossível necessário, e ele trabalha isso de um modo bastante extenso, de um modo bastante profundo. E eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre essa impossibilidade da felicidade, né? Que não é para deixar ninguém deprimido, mas é para botar a gente num certo modo de ver a vida, para colocar a gente, né, com uma certa energia diante da vida, é para matar alguns tipos de expectativas falsas que a gente pode ter diante da vida, que é a expectativa de que a gente pode ser feliz o tempo todo de um certo modo, tá? De um certo modo imaturo, de um certo modo um pouco, como quer dizer, um pouco desatento. Essa que é a ideia dessa impossibilidade necessária. E a gente pode concretizar isso de um modo muito simples, que é a seguinte, né? Por que a felicidade ela é impossível, é uma impossibilidade que a gente tem que se acostumar, e aqui está o truque da vida, né? Aqueles sujeitos que ainda são imaturos, aqueles sujeitos que ainda não passaram, por assim dizer, pela vida mesmo, aqueles sujeitos que ainda não experimentaram o peso da vida adulta, eles acham que eles vão poder ser felizes o tempo todo, escolhendo todas as trajetórias possíveis. E aqui que está o grande ponto que eu queria falar, que a gente vai falar hoje e depois a gente conversa aí, que é o seguinte: olha só, quando a gente está vivendo a vida humana, esse é o ponto central, quando a gente está vivendo a vida humana, a gente vai precisar fazer escolhas, né? Estar aqui agora na live com vocês significa não estar dormindo, significa não estar no bar com meus amigos, significa não estar em outro lugar. Então veja bem, a vida humana, ela tem uma coisa chamada espaço e tempo, né? A gente sempre está instalado em algum lugar específico no espaço, em algum momento determinado do tempo, né? A gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, isso é a coisa mais evidente do mundo, e a gente não pode estar fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E é daí que vem um elemento, daí que vem um fenômeno chamado ansiedade, é daí que vem um elemento chamado tristeza no final das contas. Veja bem, aqueles sujeitos, preste atenção, aqueles sujeitos que estão tristes, em geral, são sujeitos que em algum momento queriam estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, e vendo que isso não é possível, eles entristecem. Em vez de assumirem o peso da vida humana, em vez de assumir essa realidade maravilhosa da vida humana, que chama-se exclusão. Esse é o primeiro ponto da maturidade, esse é o primeiro ponto que determina o amadurecimento de um sujeito. É o seguinte ponto, é o ponto que estar aqui significa não estar lá. Isso parece bastante evidente, mas isso não é evidente na operação prática de cada ser humano. Vê se não é assim, né? Muitas vezes a gente abandona realidades profundas na nossa vida, porque a gente tinha um desejo infantil de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso mata, muitas vezes, os projetos das pessoas, os projetos de relacionamento, por exemplo, né? Quer dizer, aí você está aí com o teu namorado, com a tua namorada, você está com o teu marido, com a tua esposa, né? Essa é a realidade da tua vida, e você está ali querendo também estar em outro lugar com outra pessoa. Você está querendo também, por exemplo, estar de volta na casa dos pais, ou então você está querendo de volta estar com um amor da infância, da juventude. Então você está querendo estar com o teu colega do trabalho, com a tua amiga do trabalho. Veja, isso é esse desejo mútuo, essa vontade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, determina a imaturidade da vida humana. Não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é possível estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso gera ansiedade de algum modo, que vai gerar a tristeza em algum momento. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né?
Ser humano é viver escolhendo as coisas, né? Ser humano é ser elegante. Esse é um elemento que a gente às vezes esquece, que é o elemento da elegância. Elegância, ele a palavra elegância vem de elegir, né? De fazer uma eleição, de escolha, né? Então, o ser humano deve ser um ser elegante. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. E aqui não é elegância de roupa, é evidente que eu estou falando, é elegância das eleições, né? A gente tem que aprender a escolher as coisas e saber que quando a gente escolhe a gente escolhe, é coisa evidente que eu estou falando, mas é que é importante a gente dormir com isso na cabeça hoje, né? Quando a gente escolhe uma coisa, a gente está preterindo outras. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente está deixando as outras coisas de lado. E isso é a vida humana. Revoltar-se contra essa realidade é uma revolta gnóstica, uma revolta contra a estrutura da natureza humana. A gente precisa relembrar isso a todo instante. Veja bem, todo ser humano tem esse sopro gnóstico, tem esse sopro de revolta da realidade que vem desde dentro. Todo ser humano tem isso, né? Todo ser humano tem isso. A gente tem que a todo instante estar atento à nossa realidade humana. E a realidade humana, ela precisamente convoca a gente a estar instalado num momento, né? Estar instalado numa realidade e não em 2, 3, 4. Isso não é próprio da vida humana. O próprio da vida humana é viver de modo elegante. Isso traz um sofrimento para todo mundo. Então é por isso que a gente precisa todo instante estar atento e a gente precisa ter na nossa cabeça os motivos das nossas escolhas. A gente precisa ter na nossa cabeça os motivos dos nossos, né, do que fez a gente estar em cada uma das nossas circunstâncias. O motivo pelo qual a gente foi médico, a gente escreveu ser médico, o motivo pelo qual a gente escolheu, né, estar casado com aquela pessoa, o motivo pelo qual a gente escolheu estar noivo daquele outro, o motivo pelo qual a gente escolheu estar aqui e não lá. Então isso é fundamental a gente ter na nossa cabeça. Quando a gente esquece isso tudo, a gente está dentro daquilo que a gente pode chamar de sopro gnóstico. A gente vai estar fadado, preste atenção, há uma vida infeliz. Há uma vida infeliz. Quando a gente não consegue, né, com a totalidade da nossa inteligência, com a totalidade do nosso ser, a gente não consegue estar presente naqueles momentos, a gente não consegue estar presente naquela realidade, que é a realidade da nossa vida, a gente vai estar fadado a ser infeliz. A gente vai estar fadado a sempre estar reclamando. E a gente é convocado a isso a todo instante. A todo instante, por um motivo. A gente tem, né, o ser humano tem uma tendência, todos nós temos uma tendência a observar profundamente, a estar atento às ameaças, às dificuldades, né, aquilo que é ruim. Por quê? Porque aquilo que é ruim, aquilo que é uma ameaça, aquilo que, né, ameaça a nossa integridade, a gente tem que estar atento, isso é evidente. A gente tem que estar atento, por exemplo, a um leão que vai, né, a gente ouve o rugido do leão, a gente fica atento ali ao rugido do leão. Eu sempre falo isso, né? Pode ter um pote de mel, pode ter um Big Mac na nossa frente, pode ter, sei lá, uma torta de limão na nossa frente. Se tem um rugido do leão aqui, quer dizer, o rugido do leão é algo negativo, a gente vai sempre prestar atenção naquilo. Por quê? Porque aquilo ameaça a nossa integridade. Veja, também acontece isso nos relacionamentos humanos. É normal que num relacionamento humano com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, né, com teus irmãos, com teus colegas de trabalho, o defeito, a dificuldade, a ameaça, a chatice deles fiquem no primeiro plano. Isso é normal acontecer. E a idiotice nossa, né? A nossa fuga, quer dizer, a nossa desatenção estaria se a gente prestasse atenção apenas nessas coisas, se a gente deixasse se absorver apenas por essas coisas. A gente tem que ter a inteligência, né? A gente tem que ter a inteligência de saber que a dificuldade, a ameaça, a chatice, a tristeza, eles pulam pra gente no primeiro plano. E é claro que a outra pessoa que é chata, que a gente está vendo como chata, também tem elementos maravilhosos, também tem elementos, né, de sedução, tem elementos de delícia, tem elementos, né, de graça, tem elementos de comédia, mas a gente pode estar olhando apenas para o elemento negativo, pode estar olhando apenas para o lado negativo daquela pessoa, e isso faz com que a gente, né, comece a pensar que a gente queria estar em outro lugar também, faz com que a gente comece a pensar que a gente queria, né, estar fazendo outras coisas também. E aí a gente deixa de ser elegante, né? A gente não consegue mais escolher estar ali. A gente começa a gente perde a elegância. Por quê? Porque a gente começa a querer escolher tudo ao mesmo tempo. Não é verdade que uma pessoa deselegante na roupa, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que escolher, ela botou tudo, né? Parece que, não sei, eu não escolhi, né? A coisa apareceu aqui em mim. Tanto faz, eu botei uma blusa xadrez, né, com um negócio ali de bolinha, vai ficar uma zona ali, a tua indumentária. A gente vai chegar
pra pessoa e fala assim, essa pessoa não é elegante. Por quê? Porque essa pessoa não soube escolher a sua roupa. Ela não soube escolher, eu preciso de um estilo, eu preciso de um traço, eu preciso de eu preciso definir aqui quem eu sou. Aí a pessoa escolhe qualquer coisa, a gente fala assim, isso é deselegante, né? Na vida, a gente pode estar deselegante o tempo todo. Por quê? Porque a gente não teve a coragem, a gente não teve a consciência, a gente não teve a energia, a gente não teve a valentia de escolher ser humano. A gente não teve a valentia, a energia de escolher estar aqui e não lá, acolá, né? E pronto. Então, isso é um dos elementos importantíssimos para a felicidade humana, né? A felicidade humana é estar instalado em uma trajetória, que é a tua trajetória. É estar instalado nesse caminho, que é o teu caminho. É estar instalado nesse caminho, que é o meu caminho. Você está entendendo? Esse é o ponto. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala. As crianças, os adolescentes, eles parecem felizes, mas, no entanto, eles têm uma agonia sempre ali dentro deles. Tem uma agonia, olha só o que eu vou falar. Os adolescentes, os adultos jovens, eles têm uma agonia dentro deles, que é a agonia de poder ser qualquer coisa. A gente agora, né, que tá mais velho, a gente pode falar, não, Ítalo, isso que é bom poder ser qualquer coisa, é bom ter todas as opções do mundo. Para pensar. Ter todas as opções do mundo é uma das coisas mais alucinantes, é horrível na vida, né? É péssimo ter todas as opções do mundo. Aquele sujeito que tem todas as opções do mundo, esse sujeito está perdido, ele está perdido. Ser maduro é não ter opções. Ser maduro é não ter opções. Não ter opções é o que determina a vida madura. E amar essa única opção que sobrou para você, essas 2 ou 3 opções que sobraram para você, é o que determina a instalação na maturidade. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo a gente ter isso na nossa cabeça, porque vem buzinando na nossa cabeça o contrário, vem buzinando sempre o contrário. O que sempre buzina na nossa cabeça é o seguinte, quanto mais opções melhor, né? O importante é você não se ater a uma única coisa, é você poder fazer qualquer coisa que você queira. Cara, você poder fazer qualquer coisa que você queira é das coisas mais alienantes, mais alucinantes na vida, mais agonia, dá uma agonia você poder ser qualquer coisa. Só que vem soprando, né? Vem soprando essa ideia na nossa cabeça, né? Você pode ser o que você quiser, você pode mudar, você pode fazer o que você quiser. Presta atenção. Se essa ideia colou na tua cabeça, significa que você escolheu a imaturidade. Se a ideia de ser qualquer coisa colou na tua cabeça, significa o seguinte, olha, se você com 30 anos, com 20, 28 anos, você pode ser qualquer coisa, significa que você não serve pra nada, você tá entendendo? Não serve pra nada. Se você pode ser qualquer coisa, não serve pra nada o que você tem feito até hoje. Isso é terrível, você tá entendendo? Ninguém conta contigo. Então, poder ser qualquer coisa é alucinante. Preste atenção. Se você é uma pessoa que pode qualquer coisa, né, ou acha que pode qualquer coisa, ou quer poder qualquer coisa, você ainda está bastante imaturo. Eu e você, a gente ainda está bastante imaturo. Se a gente pode mudar, né, qualquer instante, pode fazer qualquer coisa que a gente queira, né, a gente está bastante imaturo ainda. Então, a gente precisa estar atento a essa coisa. A gente precisa querer ter poucas opções na vida. Ter poucas opções na vida significa que você serve para alguma coisa, você tá entendendo? Que as pessoas contam contigo. Essa é uma ideia central do nosso amadurecimento. Beleza? Então, a gente tem que querer cultivar isso, a gente tem que saber dessa coisa, né? A gente tem que não ter medo, né? Não ter medo. Olha, eu me instalei nesse relacionamento e não em outro. Eu me instalei nesse emprego e não em outro. Eu me instalei nessa convivência e não em outra. Pronto, maravilha! Isso tira um peso da nossa cabeça, da gente ficar sassaricando, a gente ficar indo para poder ir para qualquer lugar, entende? Quer dizer, se você entende, eu estou instalado nesse relacionamento, eu estou instalado nesse trabalho, eu estou instalado nessa vida e não em outra, e eu vou tentar amar o processo dessa existência, eu vou tentar dar sentido para cada passo dessa minha realidade concreta. Se você entende isso, bicho, você começou a entrar no caminho da felicidade. Você começou a entrar no caminho da felicidade. Você tá entendendo? Quando a gente quer fugir da nossa realidade, tanto faz se eu sou, né? Tanto faz se eu tô namorando fulano, ou ciclano, ou beltrano, eu quero ter opções, eu não quero me comprometer, eu quero ter um filho, mas também eu quero ter vários filhos, mas também quero viajar pelo mundo todo, eu quero A, B, C, ou D, eu quero isso ou aquilo. Você tá frito, bicho, você tá frito, você não vai encontrar a felicidade. Desculpa falar, mas é assim que funciona, né? Então, comprometer-se até a medula, né? Você está comprometido até o último fio do teu cabelo. Você está entendendo? Comprometer-se até o último fio do teu cabelo. Na tua realidade concreta, na tua realidade presente, é o caminho para a felicidade. Uma coisa que eu venho insistindo aqui, ao longo de todos esses meses. Olhar para a tua realidade, né? Olhar para a tua realidade concreta, né? Onde você está.
eu sou contador. Eu sou estudante de enfermagem. Eu sou dona de casa. Eu sou dentista. Você olha para a tua realidade concreta, tá? E para por 2 anos. Pouco tempo, cara. 2 anos na história de uma vida é muito pouco tempo. E para, né? Nesses 2 anos, o que você vai fazer? Você vai amar aquele processo, né? Você vai amar aquilo que você está fazendo, aquele lugar onde você está instalado. Você vai amar aquele processo. Você vai se dedicar completamente àquele processo sem reclamar. Você vai se dedicar completamente ao processo da tua existência naquela realidade concreta, sem querer fugir dela. Você vai mergulhar naquela realidade concreta até a tua medula, e vai ficar ali dentro servindo, vai ficar ali dentro estudando, vai ficar ali dentro rendendo, você vai ficar ali dentro daquela tua realidade, sendo penetrado por ela. O que acontece? Você se tornou então uma pessoa elegante. E a elegância, ela é muito próxima da felicidade. Você aprendeu a escolher, você elegeu, você escolheu aquela realidade, você tá ali dentro daquela realidade. Isso vai te fazer feliz pra cacete. Isso vai te fazer muito feliz, bicho. É isso que te faz feliz. Ficar pulando de galho em galho, igual um macaco, vai te deixar muito assustado, porque você não ganha consistência. Você vai começar a ter medo da vida, bicho. Por quê? Porque você não tem consistência. Você não serve pra nada. Tanto faz você tá aqui ou você tá ali. Você não serve pra porra nenhuma, você tá entendendo? É óbvio que você vai ficar triste. Você vai ser contado, né? Você não é contado entre os seres humanos. Você tá no banco sempre de reserva. Ninguém conta com você. Tanto faz se você entrou no jogo da vida ou não entrou no jogo da vida. Serve pra porra nenhuma a tua existência. Agora, se você mergulhou nesse fecho, se você mergulhou nesse ramo, se você tá dentro desse trilho e você ama esse processo, se você tá dentro desse processo, se você está ali dentro dando o teu melhor, se você está prestando atenção naquele teu processo, você está entendendo? Por mais que ele pareça não fazer sentido agora, esse é o desafio da existência humana. Olha, então, eu acho que não faz sentido eu ser um contador. Eu acho que não faz sentido eu ser um estudante de psicologia, Ítalo. Eu não sei, eu quero desistir, eu quero largar. Eu acho que não faz sentido eu ser mãe de família. Eu acho que não faz sentido eu estar aqui, né, pregando prego na parede, porque eu sou um marceneiro. Bicho, deixa eu te falar uma coisa pra você. Se você faz essa coisa com amor, você faz essa coisa com dedicação, se você serve aos demais através desse trabalho, deixa eu te contar uma coisa, isso já fez sentido, e esse é o sentido da vida, porra. Esse é o sentido da vida, não tem outro. Você não vai encontrar sentido da vida, presta atenção, você não vai encontrar sentido da vida só no campo dos pensamentos e dos propósitos. Como eu queria fazer uma coisa maravilhosa, eu queria ser médico sem fronteira, eu queria servir, né, eu queria ajudar lá os pobrezinhos da África, eu queria ir lá para, sei lá, pros quintos dos infernos, ficar fundó do Judas, doar meu coração ali. Presta atenção, isso não vai acontecer, isso não vai te deixar feliz, tá? Eu não quero dar banho em água fria em ninguém, eu não quero tirar os teus sonhos, mas deixa eu te contar uma coisa, aprenda a sonhar com os pés no chão. Gente madura, homem maduro, mulher madura, sonha, e sonha muito, mas com os pés no chão. Aquele sujeito que tira os pés no chão, que vai para o mundo das nuvens, esse sujeito ficará triste, esse sujeito estará fadado à tristeza, esse sujeito está alienado na natureza humana, esse sujeito não assumiu ainda o estatuto do que é ser humano. Então preste atenção, você pode sonhar o que você quiser, meu amigo, minha amiga, mas põe os pés no chão, finque os pés no chão. Isso é ser humano, isso é um tesão, isso é uma maravilha. Nada ganha isso, isso é imbatível. É imbatível um sujeito que está dentro do processo, do seu processo, por mais idiota que esse processo pareça, por mais intranscendente que esse processo pareça, por mais, né, baixo que esse processo pareça. Dito de outro modo, a mocinha, né, a senhorinha que está ali varrendo o chão de uma multinacional, se ela está dentro desse processo, se ela entende que ela serve ali, se ela entende que o trabalho dela é um trabalho importante, que é um trabalho que vai manter a ordem da multinacional, se ela entende isso, se ela está ali dentro, se ela escolheu isso, né, elegeu estar ali, esse trabalho dela pode ser 1000 vezes, né, pode ser uma fonte de felicidade 1000 vezes maior do que o trabalho do presidente da multinacional, se ele está, né, com a cabeça nas nuvens, se ele não está presente ali no trabalho dele. Eu atendo gente de todos os cantos, eu atendo gente que já atende gente de todas as posições sociais, eu já atendi gente com todo o valor na quantia bancária que você possa imaginar. Eu posso garantir para vocês, a felicidade está presente naqueles sujeitos que entenderam que a vida não é um leque de opções, mas que estar presente na vida é estar dentro da tua opção, da tua realidade concreta e ficar ali dentro, trabalhar aquela coisa, você tá entendendo? Como é que eu faço? Como é que dentro dessa realidade eu entrego mais? Como é que dentro dessa realidade eu consigo servir melhor? Como é que dentro dessa realidade eu pego
aqui a coisa, né, onde eu estou trabalhando, você está entendendo? E devolvo isso como serviço, devolvo isso para os demais. Aí você vai encontrar sentido na tua existência. Isso vai te dar uma felicidade do cacete, você está entendendo? De outro modo, não adianta, meu amigo, você ter 1 bilhão na tua conta bancária se você não entendeu esse truque da vida. Você está entendendo? Não adianta você ter 1 bilhão na tua conta bancária se você não entendeu esse truque da vida. Não adianta você ficar pulando de galho em galho em relacionamento se você não entendeu que esse é o truque da vida. Não adianta você ficar pulando de emprego, pulando de faculdade. Quantas pessoas, você deve ter sido um desses aí, pô, que fez a primeira faculdade, fez a segunda faculdade, fez a terceira faculdade e nunca está satisfeito com nada. Sabe por que você nunca está satisfeito com nada? Porque você tem opção pra cacete, porque você não precisa pagar boleto. E aí você pode ficar pulando de faculdade em faculdade, óbvio. Aí você vai ter opção pra caramba, você não vai ficar nunca satisfeito na vida. Sabe por quê? Porque não conta, não importa. O que você faz não importa pra ninguém. Você tá entendendo? Então busque servir, busque ser útil, busque ser forte. Busque que o teu trabalho tenha valor. Quando isso acontece, meu amigo, você começa a respirar mais tranquilo. Você começa a ter tesão para acordar. Você começa, no final das contas, você começa a ficar no final das contas, a ser feliz. Isso é a felicidade possível para o ser humano, você está entendendo? Aquela felicidade poética, de nuvenzinha, de sininho tocando. Meu amigo, isso é filme de Hollywood, isso não funciona para ninguém, você está entendendo? Não funciona para ninguém. Não funciona mesmo. Eu sei que eu vejo isso todos os dias da minha vida já há mais de 10 anos, você está entendendo? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A felicidade aparece para aqueles sujeitos que não têm opção na vida. O Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, descobriu isso de um modo muitíssimo dramático. Vocês conhecem a história dele, porra? Era um psiquiatra que tinha todo, né? Tava lá, né? Na Europa, na época do nazismo, o sujeito foi posto dia para noite no campo de concentração. O campo de concentração é aquele lugar, meu filho, que você não tem opção de porra nenhuma, só tem opção de morrer daqui a 2 minutos, né? Se o capitão resolver que tá na hora de te matar. E aí você tá ali dentro, você não tem opções na vida, meu amigo. Ou você tá ali dentro, entendendo que você precisa servir aos outros, que você pode dar um sentido para a tua existência, que você pode, no final das contas, não se deixar abater por aquela pressão monstruosa, por aquela desorientação terrível, por aquela convocação à loucura, à insanidade, entendeu? Ou você entende isso, meu amigo, ou você está frito ali dentro, porque ali dentro você não tem opção. Ali dentro você não pode ser bailarino, ali dentro você não pode ser cantor, ali dentro você não pode ser engenheiro, ali dentro você não pode ser médico, ali dentro você vai quebrar pedra. É só o que serviu para você, você quebra pedra. Só que se você entra no processo de quebrar pedra, você tá entendendo? E servir aos outros, estar atento às dificuldades dos outros, você entra nesse processo. Foi isso que o Viktor Frankl descobriu. Você vai encontrar um sentido para tua maldita existência. Você tá entendendo? Ele descobriu que, mesmo no campo de concentração, lugar onde ninguém tem opção nenhuma, lugar onde ninguém pode escolher coisíssima nenhuma, onde o destino foi escolhido para você, você pode encontrar o sentido da tua existência. Porque o sentido da existência do ser humano não tem a ver, a felicidade do ser humano, o sentido da existência do ser humano não tem a ver com ter todas as opções do mundo. Não tem a ver com isso. Você vai encontrar o sentido da tua vida, você vai encontrar a felicidade da tua vida quando você entender que você não tem escolha. Você tem que fazer aquilo que você já está fazendo. Esse é o tal do como. O como eu venho falando ao longo de todos esses meses. Você estar dentro do como, ou seja, como eu passo uma roupa, como eu faço um arroz soltinho, como eu faço essa xícara de chá, como eu dou um beijo nos meus filhos, como eu faço, né, a melhor planilha, como eu faço a melhor planilha de contabilidade, como eu faço a melhor obturação, como eu faço a melhor prescrição médica, como. Quando você entra no como, todo o sentido da tua vida aparece para você no médio prazo. Tudo vai aparecer para você, tudo vai fazer um sentido do cacete, tudo faz sentido do cacete. Então, pessoal, a minha ideia com vocês é que vocês vão dormir hoje, né? Já são quase 11 horas da noite, sei lá que horas são, que vocês vão dormir hoje com esse eco na cabeça, Qual é o eco que eu quero que fique na cabeça de vocês? Esse eco é o seguinte: olha, eu preciso ser um ser humano elegante, eu preciso escolher. Eu preciso estar dentro da escolha. Eu preciso estar dentro da minha vida e não estar em todas as possibilidades. Na possibilidade do meu vizinho, na possibilidade do meu tio, na possibilidade da minha irmã, na possibilidade do meu pai. Isso é o que deixa a gente alienado. Isso é o que deixa a gente triste. Isso é o que entristece. Isso é o que rouba a humanidade de cada ser humano. Você querer viver a vida do teu vizinho, a vida do teu pai, a vida do teu primo. Isso é a vida deles, não é a tua. Não seja invejoso, não seja burro. Não seja infeliz, é a tua vida que você tem que viver, na circunstância concreta que cabe a você, porque essa é a tua vocação.
vocação. Vocação é chamado e circunstância. Chamado e circunstância. Você foi chamado a ser humano. Você foi chamado a servir, chamado a render, chamado a ser útil. Você foi chamado a ser feliz nessa circunstância concreta que cabe a você, meu amigo. E não na circunstância do teu vizinho, não na circunstância do teu primo, não na circunstância do teu pai. Isso é o que tira a paz da nossa cabeça. Isso é o que rouba a felicidade dos nossos corações. Esse é o chamado que vai fazer você se foder na vida. Se você não entende que você tem que ficar dentro da tua circunstância concreta, amar a tua circunstância, né? Você trabalhar essa circunstância concreta, você, bicho, fugiu da tua vocação. Você caiu no poço da infelicidade, e é um poço que vai ser tampado na tua cabeça quando apagar a luz da tua existência. Não tem mais volta, meu amigo. Então, a volta, né, a possibilidade, o retorno é dado agora, enquanto a gente tem olhos abertos, enquanto a gente tem coração batendo, enquanto a gente tem pulmão sendo inflado por esse ar que entra dentro dele, que é o ar da nossa vocação. Se a gente deixa para depois, o depois não virá. Se a gente deixa para depois, a gente tá frito. A gente vai ter a tampa do poço fechada na nossa cabeça, e a gente vai ficar infeliz para o resto da existência. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o dia de amanhã vai aparecer para a maior parte de nós. A maior parte de nós vai ter o dia de amanhã. Outros não, né? São 3.050 pessoas aqui com a gente. Talvez alguém de nós morra, né, de hoje para amanhã. A gente não deseja esse destino para nenhum de vocês, mas isso não cabe a mim desejar ou não. O fato é que a maior parte de nós vai despertar amanhã, e eu quero isso. Eu quero que você desperte dentro da sua vida e não da vida do vizinho. Eu quero que você desperte amanhã quando você abrir os seus olhos, meu amigo, minha amiga. Eu quero que você abra os olhos dentro da trajetória da sua vida e não da vida do vizinho, não da vida do seu primo, não da vida, né, daquele blogueiro, daquela blogueira que você tem visto no Instagram, mas da tua vida. É a tua vida que te chama para que você esteja ali dentro. Seja elegante, seja humano. Escolha o caminho da felicidade, que é esse caminho que aparece quando a gente cumpre o dever da nossa circunstância, quando a gente se instala dentro da nossa circunstância. Beleza, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Sexta-feira de alegria. Não necessariamente, né? Sei lá como é que vocês estão aí. Não sei se está todo mundo alegre. O fato é que hoje é sexta-feira. E daí, né? Vambora, vamos lá. Mais um dia chegando aqui. Hoje, na nossa live regulamentar, vou falar sobre um assunto de importância capital para todos aqueles que têm um coração humano dentro do seu peito, que é o assunto da paciência. Veja bem, o pessoal aqui falando, todo mundo aí com a gente, que bom. Vivian, Carol Oliveira aqui no Face com a gente, foi uma live maravilhosa de ontem, que bom, Carol, que você gostou. Então, Janaína, não é que ontem não teve, né? Eu falei pra vocês que não ia conseguir fazer a live ontem aqui, na nosso horário regulamentar, que tava tenso aqui o negócio no consultório, não consegui parar, né? Mas aí eu fiz à noite a live no meu Instagram, e foi muito bom, né? A Carol aqui tava gostando aqui, tava elogiando, que bom. Então, Manu Mascarinhas aí com a gente aí. Manu Mascarinhas é nossa aniversariante da semana. Que bom, todo mundo aí junto. Márcia, tudo bem, Márcia? Que bom. Então tá, né, paciência. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre paciência, né? Ontem à noite a gente falou sobre felicidade, né? Então, quem não assistiu a live ontem, assista agora, depois da nossa... Depois assiste se quiser também, sei lá. Agora, hoje a gente vai falar sobre paciência. E aí a questão é a seguinte, olha só. Pessoal, preste atenção, né? É uma live mais cabeça aqui. Algumas pessoas já sabem disso, outras não. Mas tem um negócio chamado virtude humana, né? A virtude humana é uma disposição habitual do teu espírito. Então, as pessoas que fazem atos bons, preste atenção. As pessoas podem fazer atos bons, né? Sem querer, por equívoco, né? Assim, de vez em quando a pessoa faz um ato bom. Tem um monte de gente aí que é assim, o cara não tem muito nada na cabeça, mas aí faz coisas boas, né? A pessoa que ela é meio boazinha, mas também se você mudar a pessoa de posição, mudar a pessoa, né? A pessoa for tentada, né? Sei lá, se a pessoa estiver ali num cargo onde ela possa ser corrompida, de repente a pessoa até fica corrompida. Essa pessoa é uma pessoa que não tem a tal da virtude. Porque o que é a virtude? A virtude humana é uma disposição habitual do seu espírito para você praticar atos bons. Isso é virtude humana, né? Algumas pessoas já sabem disso, outras não sabem. Mas esse que é o ponto. Você vê gente que faz coisinha muito boa, vê gente que, né, que tá sempre ali ajudando os outros, mas porque tá num ponto, né, da vida
onde não tem tentação, tá no ponto da vida onde ninguém enche o saco dela, onde ela tá ali para fazer aquilo mesmo. Então a pessoa faz a coisa boa por equívoco, né? Não é por equívoco, mas faz a coisa boa porque, bem, nem tem como fazer uma coisa ruim, né? Tem gente que não tá nem numa posição onde possa roubar, onde possa ser um filho da mãe, onde possa matar. Então, o que sobra para ela, né, é fazer a coisa boa. Beleza. Isso já tá bom, né? Não tô dizendo que não é... que isso não é bom, não. Isso é melhor ser assim do que ser um grandíssimo filho da mãe, né? É evidente, né? Isso é evidente. Agora, olha só. Só que não necessariamente essa pessoa que faz coisas boas, né? Ela tem a tal da virtude. A virtude é o seguinte, meu amigo. Você que tá aí na tua casa e não rouba ninguém, eu quero ver se você for para Brasília, né? E for tentado a todo momento, né? Passar lá um projeto de lei que você, né? Que o cara vai lá e balança, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil reais na tua cara. Eu quero ver se você consegue resistir a essa tentação. Então, bem, as pessoas que resistem a essa tentação, que resistem ao mal, mesmo, né, o mal te trazendo muitos benefícios, aí a gente pode dizer, essa pessoa tem a tal da virtude humana. Essa pessoa é uma pessoa virtuosa. Essa pessoa é uma pessoa que tem dentro do peito dela consolidado uns certos hábitos, né? Hábitos de fazer o bem, hábitos, né, de não se corromper, não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa... o tema de hoje é paciência, para quem está perguntando aí. A paciência é uma das virtudes humanas, tá? Só que eu estou explicando a virtude humana antes de explicar a paciência, antes de falar sobre a paciência em si. Então, uma pessoa que tem um filho, né, que não dá problema, que tem um filho que é um filho ótimo, um filho que não vai mal no colégio, um filho que não dá problema pra ninguém, um moleque ele é atento, um moleque ele é prestativo, a garotinha é boazinha, a garotinha ajuda os velhinhos, a garotinha escuta o que você tá falando. Ora, se você tem um filho desse, meu amigo, é fácil você ter paciência. Por quê? Porque, bem, aquela virtude não é recrutada. Quer dizer, a garota não te tira do sério, o menino não te tira do sério, você tá entendendo? Então, assim, você não é tentado, você não é motivado, você não tá ali sendo confrontado com o outro lado do teu espírito, que é o lado da ira, né? Que é o lado de você ficar da agressividade. Por quê? Porque, claro, aquela pessoazinha ali, boazinha, é uma pessoazinha que não te tenta, né? Ela não te tira do juízo, ela não te tira do sério, você tá entendendo? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar na gente. Será que eu sou essa pessoa boazinha porque eu tô numa posição na vida onde eu não sou tentado em momento nenhum, não sou confrontado em momento nenhum? Isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Então é fácil ficar botando o dedo na cara dos outros, falando que eles são os filhos da mãe, falando que essas pessoas, né, são umas pessoas invejosas, são as pessoas, né, mentirosas, são as pessoas preguiçosas. Pode ser que isso apareça na vida deles, né, na vida dos outros, porque eles são tentados, eles não têm a virtude ali com eles, tá? E você, pode ser que a gente também não tenha a maldita virtude, né? Não tem uma virtude. O que acontece é simplesmente que a gente não esteja numa posição de fazer o mal. Você está entendendo? Então essa é a primeira coisa. Esse é um movimento importantíssimo para empatia, tá? Um movimento importantíssimo para empatia. Você entendeu o seguinte, olha, pode ser que aquela outra pessoa ela seja um grande filho da mãe, seja um grande filho da... né? Vocês já entenderam? Porque ela está numa posição onde ela está tentada a fazer o mal. E se eu estivesse lá, meu amigo, pode ser que eu fizesse a mesmíssima coisa. Você tá? Então isso aqui é importante a gente pensar. Isso não é justificar o mal do outro, não. Não tô falando que você tem que ficar justificando o mal da outra pessoa. Tô só falando o seguinte, você poderia estar na mesma posição, fazendo a mesma cagada, porque você não tem ainda, você, né, a gente não tem ainda a tal da virtude, tá? A virtude que é uma disposição habitual do espírito de fazer coisas boas, beleza? As virtudes humanas, elas em geral, a gente põe como sendo 4 grandes pilares. São 4 as virtudes humanas que uma pessoa tem que desenvolver, ou deveria desenvolver, para dizer o seguinte, para a gente olhar para a pessoa e falar assim, essa aqui é uma pessoa confiável, essa aqui é uma pessoa boa, essa aqui é uma pessoa valente, essa aqui é uma pessoa que eu posso, de fato, né, posso botar minha mão no fogo por ela. A gente só pode, entre aspas, botar a mão no fogo para aquelas pessoas que têm as tais das 4 virtudes humanas bem consolidadas, né, bem consolidadas, tá bom? E essas virtudes, elas são justiça, prudência, fortaleza e temperança. É o nome dessas virtudes, onde a gente fala melhor sobre cada uma delas. É importante a gente falar para a gente poder se examinar, você está entendendo? Muitas vezes a gente falha miseravelmente, por exemplo, na vida de estudo, ou falha miseravelmente no relacionamento com as pessoas, ou falha miseravelmente na fofoca ou na reclamação, porque a gente não tem uma dessas 4 virtudes, você está entendendo? Então a pessoa que não tem a fortaleza, por exemplo, é a pessoa que vai fraquejar, né? A pessoa que no primeiro momento onde ela precisa se posicionar, ela precisa dizer as ideias dela, precisa defender uma pessoa, um amigo, precisa defender um parente, ela não consegue, ela vai ter medo. Por quê?
Porque é uma pessoa que não tem a virtude ali da fortaleza. Ela não consegue resistir, né? Ela não resiste, você tá entendendo? Então, uma pessoa que não tem a fortaleza é uma pessoa fraquinha, né? Uma pessoa que na hora que ela precisar se posicionar, precisa defender a mãe, o pai, o irmão, um parente, um amigo que está sendo atacado, né? Ou a sua fé, ou as suas crenças, né? Essa pessoa, pum, ela recua. Ela não consegue, né, tá ali, né? Não consegue, né, se manter de pé, não consegue se manter firme, porque faltou nela o cultivo dessa virtude, ou seja, ela não tem uma disposição habitual do seu espírito, ou seja, ela manifesta suas ideias quando o ambiente é propício. Quando o ambiente é propício, ela defende a sua fé, ela defende as suas ideias, ela até fala bem ali de uma pessoa. Agora, quando o ambiente é árido, quando o ambiente é inóspito, essa pessoa recua, ou seja, essa pessoa é uma covarde, tá? É uma covarde, é uma pessoa que você não pode confiar, né? Você vai confiar num amigo que num ambiente no qual você está sendo atacado, ele não vai te defender, ele vai ali até um pouco, até dar um sorrisinho assim, vou até dar um risinho aqui para concordar com o grupo, para não ficar mal naquele grupo. Bem, essa pessoa é uma pessoa que não é confiável, e essa pessoa pode ser eu, pode ser você. A gente, né, tem que garantir as virtudes, né, pouco a pouco na nossa vida, tá bom? Então, virtude da justiça, da prudência, da fortaleza e da temperança. Agora, hoje eu não vou falar de nenhuma dessas. Eu queria falar de uma outra coisa muito mais interior, assim, uma coisa que é de fato uma necessidade que a gente cultive no nosso peito, que é a virtude da paciência, né? A virtude da paciência, ou seja, ser paciente é algo necessário para que a gente possa estar bem instalado na condição humana. E muitas vezes a gente entende a paciência pelo avesso. A gente entende a paciência como uma virtude ali próxima à fortaleza, né? E faria sentido que fosse assim. Veja bem, imagina só que você tem um filho, né? Você tem um filho que está enchendo o seu saco, é um filho que não consegue estudar, é um filho que de fato dá problema, é um filho que não rende nos estudos, por exemplo, né? E você olha para aquela situação miserável, olha para aquela situação que, né, que é um saco, e você precisa entender, você entende assim, eu preciso ter paciência, eu preciso suportar esse mau jeito do meu filho. Ou então você está olhando para tua noiva, para teu marido, sei lá, para a pessoa que convive contigo, e essa pessoa tem um mau hábito ali, que não é um mau hábito moral, não é nada assim, ele não é um filho da mãe, não é um filho da puta, mas ele tem um hábito ruim, não conseguindo se livrar de um hábito ruim. Aí você está olhando para aquela pessoa e fala assim, não, eu preciso ser paciente, né? Eu preciso ser paciente. Então eu vou ter que suportar, eu vou resistir aqui dentro do meu peito, eu vou olhar para aquilo e vou resistir àquele mau hábito, eu vou resistir àquela vida, à vida daquela pessoa, você está entendendo? Então olha só, esse é o ponto central da paciência, que eu quero conversar com vocês, que a paciência não é isso, você está entendendo? A paciência não deveria ser isso, a paciência não deveria ser um movimento da fortaleza, não deveria ser um movimento da resistência, você está entendendo? Mas deveria ser uma outra coisa, tá? Quando a gente aposta, né, quando a gente está olhando para uma situação qualquer, né, uma situação de, né, um emprego nosso, por exemplo, que está ruim, o emprego nosso que a gente não está ganhando dinheiro, a gente não está sendo reconhecido, a gente não está tendo benefício naquele trabalho, mas a gente precisa continuar ali por um tempo, porque ou a gente deu a nossa palavra, ou porque a gente precisa daquele dinheiro, ou porque as pessoas precisam da gente, porque a gente deu a nossa palavra, né, a gente precisa entregar o produto, entregar o serviço, a gente precisa estar ali até o fim, né? Você vai precisar do quê? Você vai precisar de paciência, essas coisas. Paciência para você ter frutos espirituais na tua religião, sei lá, qual que é o lugar onde você tem que ter paciência aí, né, para você poder continuar resistindo, né, continuar no lugar onde você está. Então você vai começar a pensar assim, olha só, Ítalo, estou entendendo o que você está falando. Se eu olhar para o meu trabalho, se eu olhar para a minha religião, se eu olhar para o meu relacionamento, se eu olhar, sei lá, para o meu corpo, né, e entender que eu tenho que esperar para ter o resultado, né, eu posso fazer isso de dois modos. Eu posso fazer isso, né, resistindo, né, aguentando, ou eu posso fazer isso amando, ok? Esse é o que você tem que parar para pensar. A gente sempre deve apostar que o coração é o movimento correto da paciência. Que o coração, que o amor é o movimento correto para você poder adquirir a paciência profunda. A paciência é uma virtude tributária ao amor. Presta atenção. É uma virtude que deriva, é uma irmã mais nova, ela deve ser uma irmã mais nova do amor e não uma irmã mais nova da fortaleza, você está entendendo? Se a gente acha que a paciência é uma virtude que tem que vir do braço, ou seja, a capacidade de resistir, a gente vai se frustrar, como eu já disse. Mas é o contrário, é amar aquela situação. Então, como fazer isso? Eu vou te dizer como fazer isso. É assim que você faz. Olha só, você está olhando para um filho teu, né? Que o cara é um asno, aquele moleque é um burrico, aquele menino, ele não consegue, sei lá, aprender, não ler, o moleque não consegue se alfabetizar, o moleque
ele dá problema, né? Ele tá tirando nota baixa. Ó, tem um jeito ali de uma hora você vai assim, não, eu tenho que resistir. Esse é um jeito. O outro jeito é você amar esse moleque. Você olhar pro moleque, entender a dificuldade dele com amor, você tá entendendo? Olhar com o olhinho dele, você olhar pro mundo com o olhinho dele, você prestar atenção do jeito que ele tá prestando atenção no mundo. Isso é o amor possível, você tá entendendo? Aí quando você começa a amar outra pessoa, que você tem que ter paciência, quando você começa a amar o processo de adquirir a paciência, ou seja, amar o processo ali que envolve essa atitude do espírito, você adquiriu a paciência plena. Você começa a ter de fato paciência. Você começa a suportar as coisas, mas não suportar com o braço, mas suportar com o coração. O problema é que o braço, ele não aguenta todo o peso do mundo nunca, você está entendendo? O coração, ao contrário, é um órgão complacente. O nosso coração aguenta tudo, tudo cabe no nosso coração. Todas as dores do mundo, todos os entusiasmos do mundo, todos os sofrimentos do mundo, todas as pessoas do mundo cabem no coração de um ser humano. O coração do ser humano é o órgão mais complacente que a gente tem. Ali tudo cabe, a gente consegue dilatar o nosso coração de um modo que todo o mundo cabe ali dentro. Ora, o braço não é assim. O nosso braço, o nosso músculo não sustenta todo o peso do mundo. Nunca vai conseguir sustentar todo o peso do mundo. Então veja bem, se você tem uma situação na tua vida que te desafia a ter paciência, muda a perspectiva. Você estava olhando para essa situação até então como algo que você precisava resistir, né? Como é que você precisava assim, eu vou aguentar isso aqui em segredo, eu vou aguentar isso aqui no meu, eu vou aguentar isso aqui dentro de mim e não vou reclamar, né? Eu vou ficar quieto aqui, eu não vou me queixar da situação. Esse movimento, ele não vai durar por muito tempo, porque quem sustenta esse tipo de movimento é o teu braço, e o braço não aguenta o peso do mundo. Você está entendendo? O braço não aguenta o peso do mundo, porque o braço é algo que é só teu, você é fraco, eu sou fraco. O nosso coração não. O nosso coração, ele participa de um amor mais perfeito, que é o amor de Deus mesmo, você está entendendo? Então no nosso coração cabe tudo. No nosso coração cabe tudo, no nosso coração cabe tudo. A gente pode amar, a gente pode expandir o nosso amor infinitamente, quase porque o nosso amor, ele participa do amor de Deus mesmo. No limite é isso, né? No limite é isso. Então eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Beleza, meu amigo, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte, cada vez que você ama junto com o coração de Deus, quer você acredite em Deus, quer você não acredite em Deus, tá entendendo? Isso aí é problema teu. Acreditar em Deus ou não, o problema é teu. A existência de Deus não é um problema da tua cabeça. A existência de Deus é uma questão da estrutura do mundo, você tá entendendo? Deus continua existindo, depende se você acredita nele ou não. O problema é teu se você acredita em Deus ou não, você tá entendendo? Mas cada vez que você pratica um ato de amor, que se ama com o teu coração, sendo ateu ou sendo religioso, pouco me importa, você tá entendendo? Você tá amando sustentado num amor maior. Você tá entendendo? É assim que funciona. Cada vez que a gente sustenta o mundo com o nosso braço, você tá apostando na tua força. E beleza, às vezes tem que ser assim mesmo, você tá entendendo? Às vezes a gente precisa sustentar as coisas com o nosso braço. É assim mesmo. Agora, a paciência, meu amigo, se você tenta ter paciência com o teu braço, você vai se frustrar sempre. Você vai se frustrar sempre por um motivo. A ignorância do outro é infinita também. A burrice do outro é infinita também, você tá entendendo? A dificuldade do outro é infinita. Então não dá conta, você não dá conta, você tá ainda não dá conta, você tem que conseguir sustentar isso tudo com outro órgão chamado coração. É o amor que vai te dar a paciência, é só o amor que vai te dar a paciência. Isso aqui, meu amigo, até falou que não é fácil, mais ou menos. É só uma mudança de perspectiva. Tenta fazer isso. Quando você tiver uma situação na tua vida, mesmo assim, o teu filho, o teu trabalho, sei lá, o teu corpo mesmo, você tá entendendo assim? Para de querer fazer a coisa, no muque. Isso é uma mudança de perspectiva. Faz a coisa com o coração. Então, por exemplo, eu tenho que ter paciência, por exemplo, para me manter nessa dieta aqui. Eu tenho uma dieta, agora eu tenho que manter a dieta porque o médico falou que eu vou morrer se eu não mudar meus hábitos alimentares, então porque eu quero ficar mais bonito, mais bonita, então eu vou entrar numa dieta aqui. Se você fizer a dieta no muque, você não vai durar muito tempo. Você tem que fazer uma mudança de perspectiva, você tem que começar a amar o processo, você tem que começar a amar o processo de mudança, você tem que começar a amar o que você vai se transformar, você tem que começar a amar. Por exemplo, você tem que visualizar naquilo que você vai se transformar, você tem que amar esse processo, tem que amar o resultado. É o amor que vai te sustentar nesses atos que vão ser vistos depois como um ato de paciência, você está entendendo? Esse é o ponto central. Exercite-se nessa mudança de perspectiva. Veja que aqui não é nada prático, não tem uma dica. Ítalo, me dê 5 dicas para ser mais paciente. Vai pra porra, não tem isso, não dá para ter, você tá entendendo? Isso aí tudo, você dê 5 dicas para ser mais paciente, isso aqui é só para vender livro.
livro só pro post aí do Facebook bombar, você tá entendendo? Não é assim que funciona. Como é que você adquire a paciência? Exercitando o teu amor, mudando a perspectiva, fazendo as coisas caberem dentro do teu coração e não serem sustentadas com o teu braço, senão você vai estar frito, você não vai conseguir, você tá entendendo? Então, esse é o ponto central. Na próxima situação da tua vida que você precisar ter paciência, experimenta entrar nessa situação com o átrio e com o ventrículo do teu coração, né? Experimenta entrar ali naquela situação, tá? Vem cá, aqui. Com a amplitude do amor e não com a força do músculo, você tá entendendo? Aí você começa a conseguir, né? Aí o pessoal aqui perguntou uma ótima pergunta. E os sujeitos que são coração de pedra? E os sujeitos que têm coração duro? Aqueles sujeitos que, né, na linguagem técnica tem a esclerocardia. Como é que esses sujeitos fazem? Ah, isso aqui é o remédio para o teu coração ficar mole, meu filho. Né? Esse é o remédio para o teu coração ficar mole. Você amolecer o teu coração. Você parar de ter esse coração duro, esse coração mesquinho. É você mudar a perspectiva. É um exercício. É um exercício. É assim que faz. Tudo na vida é exercício, tá entendendo? Poucas coisas caem prontas no teu peito, no teu colo, para você degustar. A maior parte das coisas, você precisa se exercitar. A virtude é um exercício diário. Você precisa exercitar-se na virtude todo dia para deixar de ser uma bosta, né? A gente precisa fazer isso todo dia. E a gente precisa ir, né, circulando nas virtudes. Você vai, agora então eu sou um puta cara paciente. Mas você pode se tornar um fraquinho, porque faltou ter fortaleza. Então a gente precisa